agora o Dr. Fábio Corsara para estar apresentando para a gente, falando um pouquinho sobre ventilação mecânica. Olá, Marcão. Olá, boa noite, Fábio. me vendo, me ouvindo. Te ouvindo. Te coloquei como apresentador, tá? Você vai poder compartilhar sua tela agora. Beleza. Primeiro quero agradecer de uma forma muito rápida, mas não poderia esquecer do Dr. Marcos, né? Uma grande referência aí na área, acompanho o seu trabalho, né? Fantástico. Também o João, o Tiago, né? Então, como eu havia falado, né? Um time realmente de peso aí da pediatria. Espero contribuir um pouquinho com vocês, um assunto provocativo, né? O que foi apresentado aí em 23, com esse PALIC 2. Então, vou falar um pouquinho dele e fico aí até o final para a gente ter um tempo maior para dialogar, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vai lá, brilha. Tá compartilhando, Marcos? Eu não estou vendo vocês, mas acredito que esteja compartilhando. Tá sim, tá compartilhando, tá certinho. Beleza. Passou o slide? Passou o slide. Perfeito, então esse sou eu, né, com o tema hoje sobre ventilação mecânica no paciente pediátrico. Antes e pós as diretrizes do PALIC 2, né? Aí, apresentando um pouquinho do meu trabalho, né? Então, sou mestre aqui pela Unicamp, né, Campinas, no programa de saúde da criança e do adolescente. Também sou especialista pela mesma casa, na Unicamp. Estou, né, no momento fazendo a MBA em Gestão, Inovação e Empreendedorismo pela Faculdade Inspirar. Sou coordenador, né, professor da última vez que estava conversando com o Vitor, eu acho que agora são 23 ou 24 unidades da Faculdade Inspirar ao redor do Brasil. Sou preceptor aqui na minha cidade também, né, no Centro Universitário no Metrocamp, e também atuo, né, como fisioterapeuta cardiorrespiratória do Instituto Moody. Aí tá o convite, né, para todos fazerem parte da comunidade, né, dessa família Inspirar, uma família que nos inspira, né, então esse nome realmente ele é muito atrativo. Já declaro, né, que não tenho nenhum conflito de interesse, né, que possa estar atrelado à apresentação no dia de hoje. E quando a gente fala de UTI, eu vi, né, o João comentando e tudo mais, e aí eu, né, vou um pouquinho para o olhar dos alunos, né, que se formam, os recém-formados, os que já atuam já há um tempo na área e querem, né, ou buscam atualizações. Muitas das vezes, quando eles entram, né, dentro da UTI, eles acabam tendo essa visão, né? São várias telas, várias cores, vários números, e uma sensação que nós temos que pilotar um verdadeiro avião, né? E como é que eu faço isso? Será que eu estou preparado? Será que a minha conduta, ela me respalda no meu atendimento? Então, é isso que nós vamos comentar um pouquinho no dia de hoje. Então, é importante relembrar, né? Fica aí o trabalho para vocês, depois também eu me comprometo a passar para o Marcos a referência de todos os trabalhos aqui apresentados nessa aula de hoje. Então, nós estamos falando de mundo diferente, né? Como o João já comentou, nós temos um mundo apresentado, né, de patologias e de comorbidades no paciente adulto, nós temos um outro mundo dos pacientes pediátricos e nós temos um terceiro mundo, que é o mundo da neonatologia. Então, são mundos bem distintos na sua apresentação anatômica e fisiológica, na sua fisiopatologia. Então, isso exige, né, do profissional que vai atender esse paciente uma certa expertise, né? Ele tem que ter um feeling à beira-leito, né? Ele tem que, muitas vezes, buscar, né, naquela bagagem para conseguir ser assertivo e melhorar o prognóstico, né, daquele paciente. Então, nós estamos, né, nesse mundo da docência, nós encontramos, né, diariamente, semanalmente, inúmeros pacientes, e o nosso compromisso é dar para vocês uma formação sólida, né, uma formação consistente, uma formação baseada em evidência, para que vocês possam executar um bom trabalho na linha de frente, no dia a dia de vocês, e ter o prazer de dizer aí fora, né, sou fisioterapeuta. Então, isso acho que é o ponto mais importante dentro da nossa profissão. Para isso, eu trago senhorzinho, né? Esse senhor é o alicerce de tudo que a gente fala de fisioterapia, né, em terapia intensiva. Então, quem já ouviu falar de West, né, então tá aí, né, é uma leitura obrigatória para o profissional que trabalha em terapia intensiva. Se eu não sei a fisiologia, se eu não tenho a base do meu alicerce, certamente o meu dia a dia, o meu trabalho, ele vai ficar comprometido.
Muitas das vezes o que o meu paciente ele merece, eu não consigo ofertar para ele, por conta de uma carência dentro do meu conhecimento teórico. Então, eu falo sempre isso. Agora, estou fazendo 20 anos de formado dentro da área, fazem 24 anos que eu só leio fisioterapia e eu ainda tenho sede, eu tenho fome da leitura da físio. Né? Eu quero cada dia aprender um pouco mais, para realmente, na hora que eu chegar em frente ao meu paciente, eu estar preparado e ofertar o 100% do meu conhecimento para ele. E se eu tiver faltando algo dentro do meu conhecimento, que eu possa correr atrás e no dia seguinte conseguir ofertar o que ele merece. Só para a gente voltar um pouquinho no tempo, vou ser muito breve, para não estourar o tempo também dos demais colegas, para não ser oportuno. Aqui eu trago que a gente tinha anteriormente, né? Aí um artigo não tão distante, né, 2017, mas que ele traz, né, recomendações baseadas em evidências, então esse nome sempre nos atrai, né? E dentro da patologia a gente tem essa dificuldade até hoje, né? Como que eu ventilo esse bebê? Então aí eu tenho inúmeras patologias, eu tenho inúmeras situações, né? Não ficar lendo, né? Uma por uma, senão realmente toma muito tempo, mas fica aí o convite para vocês lerem esse artigo na íntegra. Mas se ele dá algumas pistas, né? Ele fala, ó, seu paciente nasceu, não tem nenhuma questão pulmonar, você pode utilizar um fluxo inicial de X por peso real para ele, dependendo da patologia ou do peso que ele, né, acaba nascendo, eu vou te orientar também, né, a algum fluxo inicial perante, né, vou limitar você na pressão de pico, para você não levar uma lesão pulmonar e provocar uma segunda patologia que esse bebê acabou não nascendo. Ele pode virar um bebê com uma displasia broncopulmonar, na sua fase, né, de infância, ter algumas complicações pulmonares. Então, aquilo limitava. Mas se eu não compreendo a fisiologia de West, como eu comentei, eu vou tomar um susto que eu vejo aqui que um bebê abaixo de 700 gramas, o artigo me sugere um fluxo de 6. Sendo que um bebê com 2,5 kg, o que acontece? Ele vai sugerir um fluxo entre 4 e 4,5. Então, é muito importante eu saber essas diferenças, senão o que acontece? Eu não sei o que eu vou estar operando ou realizando em frente ao meu paciente. Então, para isso que existe, né, a ciência, por isso que existe a evidência, por isso que a gente tem que utilizar essas recomendações. O que já foi muito discutido também, né, não quero perder tempo nisso, mas falar para vocês que até hoje isso é discutido, né, e qual modalidade, eu acho que o Tiago, o Marcos vai trazer isso um pouquinho mais na frente, aí na aula, nesse encontro, né, para vocês. Mas nós temos ainda técnicas utilizadas, né, dentro de algumas unidades. O IMV eu acho que ninguém vê mais, eu acho que é mais da minha época. Mas o SMV ainda tem algumas UTIs que utilizam, então aí mostram dentro dos gráficos essas assincronias, né, possíveis, o que leva a um desgaste, uma briga entre paciente e ventilação mecânica. E hoje, né, nós estudamos a modalidades convencionais, cada dia mais, né, buscamos as modalidades avançadas, adaptativas. Então, esse universo nos convida, né, para um futuro mais assertivo, para um futuro mais claro, para eu conseguir realmente reverter, né, essa fase crítica que o meu paciente se encontra. Mas para trazer, né, até uma brincadeira aqui com vocês, nós temos uma publicação de 2013 que saiu na Respiratory Care, que ele fala, né, que a ventilação mandatória intermitente, né, sincrônica, ou seja, o meu SMV, ele coloca como título, né, está na hora deste cavalo, né, ou desse burro de carga, né, algumas traduções, está na hora dele ir para outros pastos, né. Então, realmente, eu acho que passou o tempo, né, lá atrás utilizávamos isso porque não tínhamos o conhecimento, né, do que as novas tecnologias possuem hoje, mas hoje nós temos inúmeros recursos e daria para a gente falar que uma semana inteira sobre ventilação mecânica, cada uma na sua modalidade, mas hoje é só para realmente puxar o que nós tínhamos e o que nós esperamos aí no futuro. Para isso, eu trago para vocês o que nós temos no Brasil, né? No Brasil, nós temos o Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, em PED-NEL. É o primeiro, a gente só permanece nele, então a gente não tem ainda o segundo, tá? Eu sei por alguns colegas, né, que está sendo feita a construção do segundo consenso de ventilação mecânica, mas ainda não existe uma data, né, fixa para ele ser apresentado. E esse consenso ele foi publicado em 2009, então nós já temos aí um certo tempo, né, da apresentação desse consenso para a gente, e acredito que algumas coisas poderiam já ser atualizadas.
Não vou me ater a ficar lendo todo o slide, porque, né, na segunda-feira à noite, e só vou chamar os mais importantes para abrir a nossa. Então, a ventilação, né, ele recomenda, né, utilizar estratégias protetoras, né, e aí ele coloca que muito do que a gente conhece no adulto a gente transfere para a criança. E nós sabemos hoje, né, que esse mundo é bem diferente, se comporta de maneira diferente, são patologias diferentes, então ainda existe uma barreira, né, um certo desconforto quando nós acabamos lendo essas palavras. Mas aqui ele destaca, né, um volume corrente, em média, né, abaixo de 6 ml por quilo, e uma pressão de platô em torno de 15, e utilizar a PIP adequada. A pergunta qual é a PIP adequada, a gente vai discutir isso. Aqui ele fala do volume corrente, né, ainda, de utilizar, né, 6 ml por quilo, como nós já falamos. Aqui ele fala sobre a PIP, então, bem no finalzinho, né, você vê que o grau de recomendação é um grau de recomendação D, mas ele traz, né, como nível de PIP ótimo, ou seja, aquela que permite uma oxigenação adequada, né, com níveis seguros de FGO2, ainda é controversa, tá? Então, o consenso ainda não define isso. Então, passamos o que a gente tem no Brasil e vamos falar o que é o tema da aula, né, que é o PALIC 2, né? Então, o que o PALIC 2 é? Na verdade, ele é um resumo, né, de um guideline internacional. Então, aqui foram vários centros, né, a nível mundial, convidados para esse estudo. O PALIC 1 saiu em 2015, então o PALIC 2 é uma versão atualizada de 2015, e essa versão saiu em 2023, e ele contou com mais de 60 especialistas, né, dentro da área, incluindo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, em diversos países, incluiu os países da América. Eles dão destaque para a América do Sul, né, principalmente o Brasil, que teve como participação a Unicamp e a USP de São Paulo, e eles tiveram, né, alguns centros de estudos americanos, eles tiveram na África do Sul. Então foi uma reunião de vários especialistas que atualizaram os últimos 10 anos, né, dentro da ventilação mecânica. E para que serve esse guideline, né? Ele serve para diagnosticar, né? E aí também falar do que a gente utiliza hoje em dia dentro da ventilação mecânica, principalmente nos pacientes que apresentam a síndrome de desconforto respiratório. E aí, para nossa surpresa, né, esse gráfico, depois eu pretendo voltar a ele, no finalzinho da aula, mas ele classifica como técnicas não recomendáveis, né, com uma moderação, né, de recomendação, de evidência, com uma baixa evidência, com uma muito baixa evidência ou algumas práticas recomendadas, né? Então, Gold, um padrão bom. E se vocês olharem para essa tabela, grande parte do que a gente faz hoje na UTI está como não recomendado, ou com uma moderada evidência, ou com uma baixa ou muita baixa evidência. Então, exemplos, né? Hoje vai ser discutido a ECMO, recrutamento alveolar, alto fluxo, posição prona, alta frequência, bloqueador neuromuscular, busca da PIP table, volume total para o meu paciente, de acordo com o quilo dele real, pressão de platô, driving pressure, saturação alvo do meu paciente. Então, tudo isso que eu comentei, tudo isso que a gente busca no nosso dia a dia dentro da terapia intensiva, ainda não tem um grau de recomendação satisfatório. A última linha que apresenta nesse estudo, né, que ela fala? Que a monitorização respiratória efetiva é o único termo que nos leva, né, a um bom grau de referência, né, ou evidência bibliográfica nas suas recomendações. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o PALIC 2, né? Então, durante anos, os médicos, né, os pediatras e aí especialistas também, como fisioterapeutas, né, e enfermeiros, confiaram em critérios orientados para adultos para diagnosticar as crianças com síndrome de desconforto respiratório. Como eu já havia falado anteriormente, o PALIC 1, né, foi descrito em 2015 e agora o PALIC 2 é uma atualização dessa versão no ano de 2023. O que eles fizeram? Eles dividiram 11 sessões. E cada sessão tinha a sua pergunta, né? Então, eles definiram a incidência, né, epidemiológica, vários fatores. E eu me apeguei mais à sessão 3, que é o suporte ventilatório invasivo. Daria para falar de não invasivo, de ECMO, de várias outras recomendações, mas como hoje é um encontro de 30 minutos, não dá para abordar tudo isso, né?
mas fica aí o convite, né, para próximos encontros, a gente pode, né, abordar inúmeras vezes esse protocolo que ele é muito interessante. Eles também, né, utilizam estratégicas metodológicas, né, muito específicas, muito criteriosas, então ele usa a estrutura de grade, né, para conseguir ter tirar os viés dentro do estudo. Então é um estudo realmente que vem com uma bagagem metodológica muito bem apresentada. Ele coloca, né, a idade, o tempo cronológico da patologia, então ele coloca em até 7 dias do início dos sintomas, ele traz as evidências, né, radiológicas, essas alterações, e aqui ele traz um dado interessante, ele fala que a classificação da síndrome do desconforto respiratório deve ser pelo índice de oxigenação ou índice de saturação de oxigênio. E aí, através dessa conta que ele, né, classifica em leve, moderada ou grave. Porém, esse estudo apresentou uma errata exatamente nessa tabela 4. Eles erraram a fórmula quando foi publicado. Então, quem for lá e baixar, né, o artigo completo vai ver que tem essa errata dentro do artigo e eles corrigiram. Então, já adiantei, né, esse ponto para vocês. Daqui a conta, né, está publicado também no artigo dentro da MIB, né, de 2015. Então, utiliza-se essas contas e esses números para classificar tanto o índice, né, de oxigenação como o índice de saturação de oxigênio. E aí os pacientes serão classificados em leve, moderado ou grave também. Para isso, né, os módulos ventilatórios, ele cai no mesmo conceito, né, do que a gente viu na diretriz da MIB brasileira. Ele não recomenda nem se for a volume, nem a pressão um superior a outro. Ele fala que novos estudos têm que existirem, principalmente sobre as ventilações convencionais, então ficou sem classificação com uma concordância de 94% do consenso. Sobre volume corrente, né? Então, eles colocaram com uma certeza, eles classificaram com uma certeza de evidência muito baixa, né? Eles recomendam que pode ser utilizado de 6 a 8, que é melhor utilizar abaixo de 8, mas que abaixo de 4 também tem que ser utilizado como cautela. Então, fica 6 ml por quilo, né? Que deve ser utilizado nos pacientes, limitando sempre a pressão de platô. Então, esse cuidado também, se for, né, ultrapassar a pressão de platô, aí você utiliza um fluxo mais baixo, um volume mais baixo. A pressão de ventilação. Então, também aqui, né, eles limitam a pressão em 28, no da MIB ele limitava em 30, essa pressão de platô inspiratória, e aí ele fala que pode utilizar até um platô um pouquinho mais alto, mas tudo vai depender da complacência do paciente. E o grau de recomendação também aqui é muito baixo, com uma concordância em 92% dos participantes. E esses participantes, na verdade, eles correm 3 meses de votação para conseguir chegar na concordância estabelecida dentro do consenso. Pressão expiratória final, ou seja, a PIP, né, que a gente falou, então também eles não conseguem chegar no consenso, né, de qual seria a PIP ideal para o nosso paciente na pediatria. Fica também como um grau de certeza de evidência muito baixa, com uma concordância de 96% entre os participantes. O que eles sugerem é um artigo que já está publicado no New England, que é a melhor PIP com a melhor FiO2 do paciente, né, encontrado. Então, o PALI que recomenda esse protocolo, né, a ser utilizado dentro da pediatria para encontro da PIP do nosso paciente. A ventilação de alta frequência que nós discutimos tanto, né, hoje em dia e tudo mais, que entra como uma novidade, né, dentro da área, para nós aqui do Brasil, lá fora é um tempo um pouquinho diferente, mas entra também com uma baixa certeza de evidência científica, com uma concordância de 90% dos participantes. Saturação-alvo também, existe a discussão, né, de quando, então baixa certeza científica também sugere entre 92% e 97% nos pacientes com síndrome de desconforto respiratório de leve ou a moderada. Posição prona, também baixa certeza, né, de evidência, com uma concordância de 94%. E aí, né, a gente vem com essa cara, realmente, o que a gente vai fazer agora, né, com tantas coisas que tem baixa certeza científica que nós utilizamos no nosso dia a dia. Na verdade, o que eles nos cobram é o olhar, né, cautelar e cuidadoso sobre o painel da ventilação mecânica.
Então, como o Marcos já comentou também, né, outras profissões, né, manejam isso. Então, o médico também muitas vezes fica à frente da ventilação mecânica. Mas a gente tem que entender de mecânica respiratória, a gente tem que saber, né, parâmetros mínimos, nós temos que ser assertivos na nossa escolha de modalidade. Então, só aqui um exemplo, né, muito rapidinho para vocês. Aqui é o NEL, né, com uma competência de 1. Esse aparelho, ele calcula C/C e está apontando um valor de 1,1. Então, tem uma diferença nesse meu paciente de 0,1. Mas isso pode acometer ele ou fragilizá-lo em alguma questão futura física ou até pelo tempo dele atual dentro da unidade de terapia intensiva? Aqui diz que sim, ó, porque 0,1 já vai provocar uma hiperdistensão. Esse /20 é uma relação de corte da complacência com 20% dos últimos, 20% na curva pressão-volume dinâmica da complacência total do paciente. Então, como o João já havia falado anteriormente, se eu tenho um bebê numa UTI neonatal e eu não corrijo esse 0,1 que apresenta e ele começa uma hiperdistensão, é o que a gente falou lá atrás, eu posso induzi-lo a uma lesão pulmonar, induzida pela ventilação mecânica, mas 0,1 pode fazer isso? Num bebê pode fazer sim, e futuramente no pediátrico ele pode pagar com a sequela dessa anterior do período dele neonatal. Nós temos inúmeras situações que levam às alterações desse meu paciente pediátrico, né? Como alterações do circuito, na resistência do circuito ventilatório, casos de pneumotórax, né? Argietelectasia. Posso ter ainda outros fatores, como obesidade, ascites, né? Sarcopenia na pediatria, né? Já falam nisso. Então, existem N fatores ainda, né, que precisam ser vistos dentro desse público. E ainda, por uma surpresa maior nossa, o PALIC 2, ele ficou com inúmeras perguntas em aberto, né? Então ficou, qual seria o loop de fluxo-volume adequado? Qual seria o loop de pressão-volume? Qual seria o índice de estresse? Qual a melhor complacência e resistência dinâmica para o paciente pediátrico? Qual a melhor capacidade residual que ele pode apresentar? Quanto que eu tenho de energia mecânica gasta em cada ciclo? Qual seria o melhor dado para a manometria esofágica da pressão transpulmonar? E qual seria essa atividade elétrica do seu diafragma? Então, ainda nós temos um leque de perguntas em aberto. E aí já fica um convite muito grande para vocês, alunos profissionais que estão assistindo essa aula. Nós precisamos de profissionais, de pessoas dentro da fisioterapia que estudem, pessoas que possam estar afim, né, de debruçar um tempo ainda mais da sua assistência para entrar nesse mundo da pesquisa, para compreender melhor o seu paciente, para conseguir ter dados mais assertivos, para conseguir, né, ver respostas positivas todos os dias no trabalho de vocês. Então, aí fica o convite também para esses estudos. E já finalizando, né, eu corri um pouquinho a aula para não estourar o tempo dos demais colegas, como eu havia falado. Aí é um pouco da discussão e a conclusão que o artigo apresenta, né? Então ele coloca que essas diretrizes são o resultado da revisão das evidências existentes até hoje, né, por um amplo painel internacional e da nossa interpretação de como essas evidências devem ser aplicadas na prática clínica. Conforme foi destacado nas recomendações e declarações, o perfil de risco-benefício de muitas terapias muda em função da gravidade da síndrome do desconforto respiratório. Embora a falta de evidências na maioria das suas áreas impeça pontos de cortes claros para delinear quando uma terapia específica deve ou não ser implementada. No entanto, finalizando, né, acreditamos que essas diretrizes de prática clínica serão valiosas à beira-leito, olha a importância, à beira-leito, pois levam em consideração a viabilidade, a segurança, a equidade e a implementação de todas as recomendações já levantadas até hoje. Aí eu deixo no final, né, o convite, como o João já falou também, né, a Faculdade Inspirar, né, o orgulho que nós, como docente, fazemos parte, né, desse grupo, e fica o convite, né, a todos que estão assistindo para futuramente, né, fazer uma visita pessoal, né, assistir uma aula mais longa, mas aí é uma pitadinha do tanto de conhecimento que a gente pretende passar para vocês. Agradeço mais uma vez, Marcos, e a todos que estão
ainda logados dentro dessa aula. Muito obrigado.